Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 22 de julho, agora 11 horas e 33 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 33 da manhã. A BTC abre mais um candle comprador aqui no Heikin Nash, incursionando forte para dentro da nuvem. Agora a mediana do canal de Keltner vai encostando na base da nuvem, uma movimentação muito interessante. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente provavelmente deve estar desenhando uma figura triangular de acumulação para aí sim explodir em direção à VWAP anual. Nesse momento não tem nada que separe a VWAP, a cotação atual da BTC e a VWAP anual. A VWAP mensal ficou lá no fundo. Vocês vejam que depois de transpassar de baixo para cima a VWAP mensal, a gente acabou cedendo a força gravitacional dela, superamos novamente, acabamos por explodir de forma ascendente essa acumulação triangular e agora a gente está formando tipo um subtriângulo para aí sim explodir numa onda 1 em direção ao patamar de 30 mil, formar uma onda 2 e numa onda 3 buscar 34. No intraday a gente segue esgarçando a upper, algumas altcoins já descolaram totalmente. Kusama subindo 10,78, chegou a ficar acima de $68. Quando a Kusama estava em 45, 44, eu avisei que era uma daquelas altcoins criminosamente subavaliadas. Mesma coisa em relação a DOT. Enfim, a dominância da BTC também está sofrendo um dump brutal. Eu avisei aqui no canal que viria uma alt-season muito interessante. É isso que está acontecendo. No nosso gráfico de Renko, a gente está a um box de acionar aquele meu indicador de panic buy, que é o FOMO, né? É o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora de uma mega corrida de touros. E na seara dos fatos, alguns analistas indicam que essa alta deve ser duradoura e passar de 30 mil. É o que eu tenho falado aqui no canal. A BTC vai bater 34 mil, uma movimentação intensa dentro de wallets BTCs. Eu venho reportando aqui no canal que já faz um tempo que muitos baleias já vinham sacando BTCs das exchanges, mas agora esse movimento se intensificou. O indicador aqui do Whale Alert, que mede a movimentação dentro da rede BTC, indicou que nas últimas 24 horas quase 17 mil BTCs foram sacadas da Coinbase em direção ao wallet desconhecido, um endereço de BTC desconhecido. Isso com certeza tem relação com esse movimento de alta. Estão secando ali a quantidade de BTCs nas exchanges e quando houver uma procura brutal, o pump também vai ser brutal. E ontem à tarde o Putin ficou meia hora no telefone com quem? Com Mohammed bin Salman. Segundo as relações exteriores de ambos os países, eles conversaram sobre o mercado de petróleo e a OPEP. Enfim, gente, eu avisei aqui no canal que a relação do Mohammed bin Salman com Vladimir Putin beira a intimidade. E isso tudo vai ter consequências seríssimas nesse reset global financeiro. E é muitíssimo provável que o Mohammed bin Salman passe a aceitar outras divisas contra o fornecimento de óleo e gás. Ele agora está ponderando aceitar yuan. E imaginem que se lá na frente um movimento de sedimentação mais forte da BTC ou mesmo do rublo, que agora tá lastreado em ouro, ele passe a aceitar alguma commodity, por exemplo, como o rublo, em contrapartida ao fornecimento de óleo. Todo esse reset financeiro internacional está só começando e essa relação Putin-MBS, na minha leitura, vai redefinir o futuro do petrodólar. E a CIA divulgou um relatório dando conta de que a saúde do Putin é de ferro. Ele está muito bem do ponto de vista sanitário, vamos colocar assim, porque havia um zoom no final do mês passado, no sentido de que o Putin estaria morrendo, mas a CIA confirmou que a saúde do Vladimir Putin vai bem, obrigado. E a OTAN e os seus respectivos membros vão ter as despesas militares
literalmente explodidas. E agora, com a zona do euro aumentando, o Banco Central Europeu aumentando as taxas de juros, é bem provável que o serviço das dívidas soberanas dos estados integrantes da OTAN, principalmente na zona do euro, é bem provável que a dívida exploda, a relação dívida-PIB também vai explodir. A Itália estava numa posição confortável, devendo quase 1,5 o 1,5 PIB, né? Vamos colocar assim, a Itália tem uma dívida maior que o próprio PIB, mas com a taxa de juros negativa, ela estava numa posição confortável. Ela emitia títulos e simplesmente a dívida seguia caindo. Agora o bicho vai pegar, vamos colocar assim, justamente porque a taxa de juros subindo, o serviço da dívida também vai subir e boa parte dos orçamentos desses estados integrantes da OTAN, principalmente os da zona do euro, vão sentir bastante, como o próprio orçamento norte-americano também vai sentir com o aumento da taxa básica de juros por lá. Tudo isso, na minha leitura, está confluindo para uma sedimentação maior da cotação da BTC, que pode levá-la para uma pernada fácil, para um patamar de 200 mil dólares. E sobre isso tem um economista americano que criou uma fórmula matemática maluca para calcular uma BTC. Segundo ele, a BTC foi criada para fazer um hedge contra o endividamento ad infinito dos estados soberanos. Segundo o Greg Foss, o valor justo de uma BTC hoje seria em torno de 400 mil dólares e sempre crescendo à medida que o estoque das dívidas dos governos também vão crescendo. Segundo ele, a BTC vai se consolidando como um hedge, como uma garantia contra o endividamento ad infinito dos estados soberanos e, segundo a fórmula dele, uma BTC hoje deveria estar valendo 400 mil dólares. Enfim, gente, economistas, matemáticos, analistas vão percebendo que esse poder de impressão ad infinitum de dinheiro, que é o pior dos tributos, já que não se tem notícia desde o surgimento de divisas soberanas, alguma divisa que tenha sobrevivido há séculos. Sempre os soberanos, no caso os governos, imprimem ad infinito, carcomendo o valor de compra e expropriando os súditos. E agora surge a BTC, que na verdade é uma reação contra toda essa movimentação. Gente, a BTC vai acumulando forte. A nossa próxima parada, assim que a gente fazer explodir essa figura triangular, essa subfigura triangular que está se desenhando, é 30 mil, bateu 30 mil, forma uma onda 2 e aí vai voar para 34. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer DOT Kusama. A Kusama literalmente está maluca, subindo mais de 10,62%. Ela se move de maneira espasmódica. A DOT já está voltando para o patamar de 8 dólares. Vamos ver aqui quem está subindo mais de 5. Agora vai vir uma out-season forte. A Nier subindo bem também. Enfim, gente, daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.